A Ana Ferreira é CEO da Be Create e vamos ouvi-la agora. E no final, Ana, peço-lhe também que se junte, sentarem-se ali os três para tentarmos que haja aqui algumas questões para quem nos está a ouvir. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada, Anjo, pelo convite. Estivemos aqui a falar de vários temas em comum, de várias palavras em comum, vários chavões em comum ao longo de toda esta conferência. Eu vou, como Technology Provider, vou falar um pouco mais em termos de testemunho e do que tenho visto em setores muito tradicionais durante esta digitalização das PME, de que tanto se fala agora. Eu sou CEO de uma startup chamada Be Create e nós trabalhamos com um setor que tem vivido isto de uma forma extraordinária, que é o setor de vinhos. Portanto, o setor de vinhos é um setor, como vocês sabem, muito tradicional, tipicamente mais renitente aos avanços tecnológicos. No entanto, e com a pandemia veio agudizar tudo isto, o fator digitalização tornou-se obrigatório. Mais acelerado ou menos acelerado, tornou-se obrigatório. E, portanto, nós vivemos isto muito de perto e o que nós temos vindo a fazer com estas empresas no setor dos vinhos é exatamente a digitalização, a otimização de processos e indo de encontro a algumas palavras que foram ditas agora na apresentação anterior: time to market, eficiência, redução de custos, otimização, redução de erros e maximização da qualidade e compliance nestas empresas. Ao longo da minha carreira, de mais de 15 anos, tenho vindo a trabalhar com digitalização de processos e com várias tecnologias, que já falamos aqui também, seja com a Altice ou com a Microsoft, ERPs, CRMs, todo tipo de soluções tecnológicas que vêm evoluindo muito ao longo do tempo. E, portanto, eu vou aqui falar de alguns exemplos e alguns testemunhos, e nomeadamente dos principais resultados que nós temos observado com a digitalização das PMEs. Eu pedia para avançarem, por favor, ok, obrigada. Muito bem, muito rapidamente, porque já estamos com muito pouco tempo, eu vou introduzir aqui algumas questões fundamentais relacionadas com a digitalização, alguns fatores críticos de sucesso e que nós experienciamos nas nossas implementações e benefícios também da digitalização. Neste momento, vivemos uma mudança de era, como vocês todos sabem, pelos vários motivos que se têm vindo a falar aqui. Vivemos recentemente uma pandemia, estamos a viver uma situação social muito complicada, em que há quebras de cadeia de distribuição, as pessoas estão muito mais dispersas, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, e, portanto, há cada vez uma maior necessidade de nos conectarmos e de termos informação para podermos seguir com as nossas vidas o melhor possível. Também já se falou aqui nas várias revoluções industriais e é assim que nós temos que olhar para a transformação digital como mais uma revolução industrial que já está a acontecer. A digitalização das empresas é uma abordagem onde as tecnologias de informação desempenham um papel-chave na informação estratégica, cultural e processos de uma empresa, utilizando o alcance e o poder da internet. É, então, muito mais do que tecnologia. A transformação digital, resumidamente, é um processo em que as empresas utilizam tecnologia para solucionar problemas reais, como quebras de desempenho, produtividade, agilidade e eficácia. E essa transformação deve partir de uma mudança estrutural nas organizações, em que envolve pessoas, tecnologia, cultura e muitos outros fatores que já vamos ver aqui. Esta transformação digital acontece quando esta aplicação da tecnologia muda as condições sob as quais os negócios são efetuados e, portanto, afetam seja as expectativas dos clientes, dos fornecedores e de todos os stakeholders que gravitam à volta das PMEs.
O desaparecimento antes subtil das barreiras entre o offline e o online agora é absolutamente imparável e é obrigatório também. Portanto, tudo se funde, a tecnologia e a internet. Estava a falar dos vários fatores que envolvem a revolução ou transformação digital e os principais pilares eu destacava as pessoas, os processos, a tecnologia e a organização. Todos estes fatores têm sido chave na implementação das nossas tecnologias nas empresas. Se as pessoas não forem envolvidas e não forem informadas do que é que está a acontecer na empresa, que tipo de tecnologias é que vão ser implementadas e qual é a sua responsabilidade neste processo, não funciona. Esta transformação não vai funcionar. E, portanto, é absolutamente fundamental que em cada ponto da empresa, em cada parte do processo, as pessoas saibam exatamente como é que podem contribuir e como, isto é muito importante, sobretudo em setores mais tradicionais, como é que as tecnologias podem ajudar a tornar o seu trabalho muito melhor e não retirar trabalho às pessoas. Eu penso que essa é uma ideia que vai aos poucos desaparecendo cada vez mais. Os processos, quando falamos em processos, em setores mais tradicionais, como alguns setores industriais sobretudo, a palavra processo ainda é algo estranho, ou seja, o primeiro pensamento que as empresas têm, que as PMEs têm, obviamente, a primeira pergunta que fazem é o que é que a tecnologia nos vai trazer de melhor? O que é que nós vamos ganhar com isso? Certo? Nomeadamente em Portugal, há muitas empresas que ainda olham para isto como um custo, para a tecnologia como um custo. E se não for uma tecnologia de retorno imediato em termos de vendas, como é um site de e-commerce, por exemplo, pode ser mais difícil esta implementação. Felizmente, o exemplo de algumas já está a acelerar esse processo. E também a pandemia, e nós vimos isso de perto a acontecer, acelerou muito a digitalização no sentido em que as pessoas tinham que ter acesso a uma única fonte de informação e estavam dispersas e a trabalhar de muitos sítios diferentes. Então, eu resumia os principais passos para a transformação digital, o reposicionamento da cultura de TI, ok? Portanto, a cultura das empresas tem que estar direcionada para a adoção de tecnologias, das novas tecnologias e como é que isso vai ajudar as pessoas, melhorar a comunicação interna e aumentar a automatização. Eu vou acelerar aqui um pouco para passar para um exemplo mais prático. Uma citação que acho bastante interessante e que resume bem aquilo que estamos a viver. A transformação digital, quando é compreendida como um catalisador de inovação, ou seja, quando as pessoas compreendem realmente os benefícios práticos que vão ter com elas, gera inquietudes corporativas, porque é uma mudança e toda a gente reage à mudança, melhor ou pior, mas todos reagem. Mas, sem dúvida, vai abrir um oceano de oportunidades para a relação com o mercado, todos os stakeholders à volta da empresa, e a otimização dos produtos e serviços de uma organização. Também, à medida que a transformação digital avança e começamos a perceber o futuro da indústria em setores tradicionais, como é aquele com o qual eu trabalho, como a manufatura e construção, mais dados geram mais insights para decisões mais atempadas e, muito importante, em tempo real. Já falamos disto várias vezes aqui hoje, mas ter informação em tempo real, hoje em dia, é absolutamente indispensável para também as empresas agirem em tempo real. Nós, como startup, temos uma vantagem que muitas vezes as empresas maiores não têm tanto, que é a agilidade, a capacidade de mudança, de adaptação. E por isso se ouve muito agora as empresas mais corporativas adotarem modelos mais ágeis ou mesmo incorporarem startups em muitas áreas do seu negócio, exatamente para trazer muita dessa agilidade para os seus processos de negócio, porque a capacidade de adaptação através da tecnologia e das pessoas é obrigatória hoje em dia. Finalmente, e também já se falou disto muitas vezes, a tecnologia é cada vez mais, felizmente, apreendida como uma ajuda para as pessoas trabalharem melhor e não para substituição. É também um desafio para as pessoas aprenderem mais e fazerem melhor. E, portanto, isto implica uma mudança de sociedade.
Os principais catalisadores da transformação digital, em primeiro lugar, a evolução dos comportamentos dos consumidores ou clientes. Isto tem acontecido de uma forma brutal nos últimos 3 anos. E, portanto, vocês viram em todos os setores, desde a publicidade ao marketing, todos os setores alteraram completamente a sua forma de comunicação, passaram a comunicar com o cliente de forma diferente, passaram a vender de forma diferente, houve uma revolução completa. E, portanto, as empresas tiveram que adaptar todos os seus processos à nova forma de produzir, desenvolver e entregar os seus produtos no mercado. Okay? E por isso é que nós vimos acontecer internamente reestruturação de equipas, novas equipas de marketing, novos canais de distribuição, sites de e-commerce no ar em 2 semanas para dar resposta a todas estas mudanças. O crescimento das oportunidades nos novos mercados, obviamente, também já se falou aqui na mudança de mercados, não é? Na importância que novos países assumem agora nas vendas, nas importações, nas exportações, tudo isso leva a esta mudança. A pressão da concorrência, que é cada vez maior e mais global, e novos padrões de conformidade. Muito rapidamente, como é que nós nos posicionamos, a BeCreate, na digitalização de processos? E passando também a alguns exemplos práticos, que é isso que vos interessa. A BeCreate é uma plataforma tecnológica para o desenvolvimento e gestão de produtos na indústria de vinhos, que todos conhecem, mais ou menos bem, mas todos conhecemos aqui em Portugal. A indústria de vinhos está também ela já há algum tempo a viver uma grande revolução, em que a concorrência é brutal, de muitos mais países do que era há 10 anos atrás. Com os vinhos concorrem todo o tipo de bebidas, o consumidor gosta agora de bebidas diferentes, de vinhos com um grau alcoólico diferente, de cores diferentes, sabores diferentes. E então tudo isto obrigou estas empresas a par do facto de estarem a concorrer com empresas noutros países muito mais digitalizadas do que estamos aqui em Portugal. Isso obrigou-as também elas a andarem mais rápido, andar da perna, como nós costumamos dizer, não é? E acelerarem o seu processo de digitalização para poderem ser competitivas. Então passaram a olhar com mais atenção para o que é isto da digitalização de processos. Como é que nós podemos ser mais competitivos? O que é que nós fazemos aqui? Nós ajudamos, resumidamente, estas empresas a lançarem os produtos melhor e mais rápido no mercado. Como? A partir do momento em que nós digitalizamos todo um processo que antes era manual, logo em primeiro lugar esse processo é mais rápido, tem menos erros, os dados são armazenados em algum lado, neste caso num único sistema, e são apresentados sob a forma de informação a todos os stakeholders que precisam dessa informação. Ok? Para além disso, há aqui um fator muito importante, que é a colaboração em tempo real. O que acontece quando as pessoas trabalham de forma manual é que os dados estão dispersos, as pessoas não têm acesso à mesma informação, nem em tempo real. Ok? E, portanto, colaboração e integração, de que já falamos também aqui muitas vezes, é absolutamente essencial para as pessoas poderem aceder primeiro a uma única versão da verdade das coisas e trabalharem em tempo real com os seus colegas, distribuindo informação correta e verificada. Estes 4 são da BeCreate, fazem parte do nosso pitch, digamos assim, mas podiam estar associados a outras tecnologias colaborativas também. E por isso é que estão aqui, é exatamente porque realçam os principais benefícios de ter uma plataforma tecnológica colaborativa. A colaboração e a integração, palavras absolutamente chave num processo de digitalização e que capacitam as equipas, estejam elas onde estiverem, isto é muito importante hoje em dia dizer, para trabalharem juntas, integrando toda a cadeia de fornecimento e distribuição e acelerando o desenvolvimento dos produtos, reduzindo riscos e custos, muito importante também, de produção. Num processo manual, se vocês pensarem que 50% do tempo de pessoas, que muitas vezes têm salários elevados, é à procura de informação que está neste computador, está naquele servidor, está no e-mail, está na Dropbox, está não sei onde, o tempo que se perde a fazer isso, se fosse aplicado em desenvolver novas ideias,
em verificar ou melhorar a qualidade daquilo que está a ser feito, ou entregar melhor ou comunicar com o cliente, era sem dúvida muito mais proveitoso para as empresas. Então é exatamente isso que nós fazemos, é tirar das pessoas esse trabalho que os computadores fazem melhor, ou que as máquinas fazem melhor, para que as pessoas possam fazer o trabalho que só uma pessoa pode fazer. A visibilidade, ter informação. A informação tem que ser das empresas, não é das pessoas. A experiência é das pessoas, mas a informação tem que estar nas empresas. E, portanto, elas têm que ser capazes, seja a que nível for, de monitorizar processos e integrados num único sistema. Uma única versão da verdade, eu gosto muito desta expressão porque os clientes também gostam muito desta versão e dá-lhes confiança, de facto, para todos os stakeholders do processo. Não há uma versão das coisas e outra versão das coisas. Não, está aqui a informação, está aqui as coisas tal como elas aconteceram. Simplificação do processo. Agilização e simplificação. Com a digitalização dos processos de trabalho, no nosso caso, sob a forma de workflows automatizados, em que tarefas são entregues às pessoas durante todo o processo, ok? Para que elas realizem o seu trabalho, leva a uma otimização de processos críticos, como é o caso da gestão da qualidade e compliance, também já falamos aqui. As empresas de vinhos têm que exportar os seus produtos para muitos mercados diferentes, estão sob o olhar de legislação, de supervisão de qualidade e têm mesmo que cumprir com estas regras, ok? E, portanto, isso é super importante. O tema da ordem do dia também, a sustentabilidade. Portanto, a tecnologia vai ajudar e muito, desde a produção até à entrega no cliente, a monitorizar todos os processos de qualidade ou as práticas de qualidade que foram ditadas ou decididas pela empresa. Ok? E foi assim que nós conseguimos, isto são dados reais dos nossos clientes, que eles lançassem 6 vezes mais rápido os seus produtos no mercado, que ocorressem cerca de 70% de menos erros e não conformidades do produto, criassem cerca de mais 40% de projetos por ano e um dado muito importante e que mostra o efeito da colaboração, ter uma ferramenta colaborativa, o dobro das pessoas informadas dentro de uma empresa. Ok, em suma, e vou acelerar porque já estou em cima do tempo, não é? Fatores críticos de sucesso na implementação de qualquer tecnologia, eu falei disto no início, vou só falar um bocadinho mais. Pessoas, eu começo logo pelas pessoas, estamos a falar de tecnologia, mas continua a ser o fator mais importante. E há uma tendência global da humanização da tecnologia, muito bem, caracterizada pela relevância do aspecto humano em toda a cadeia produtiva, que visa a melhoria da interação da pessoa com a máquina. E daí nós falamos tanto em tecnologias user-friendly. Porquê é que tem que ser user-friendly? Exatamente porque as pessoas têm que ser capazes de trabalhar muito bem com elas. Estruturar os novos processos. Uma das coisas que nós fazemos no início da implementação da nossa tecnologia é exatamente uma análise e um diagnóstico de todos os processos que existem na empresa, visando a sua otimização. Ok? Outro fator muito importante é o parque tecnológico das empresas. Qualquer tecnologia que seja introduzida no âmbito de uma revolução digital ou uma transformação digital tem que ser em consonância com todas as outras que existem. E tal como a nossa, muitas outras vão ter que integrar, vão ter que comunicar. Ok? Portanto, a análise, tanto do lado da empresa, tem que ser feita de uma forma holística, como de qualquer service ou technology provider, tem que ter conhecimento de tudo o que é que existe numa empresa para saber como é que a mais-valia dessa tecnologia pode ser oferecida aos seus clientes. E um último slide, termino com esta citação em termos dos principais benefícios da digitalização das empresas da McKinsey. Okay? E, portanto, mais uma vez, em termos de vantagem competitiva, a flexibilidade, a adaptação das empresas e a informação e o que é que elas fazem com essa informação é absolutamente fundamental na transformação digital e nos anos que aí vêm. Muito obrigada. Muito obrigada.